Na primeira sessão extraordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto enviado pelo Ministério Público do Estado, que altera a lei orgânica da instituição. O texto prevê o afastamento de servidores para exercer funções de direção em associação de classe, sindicato ou federação da categoria, sem prejuízo de remuneração ou vantagens. A proposta também amplia as atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público, que passará a ter autonomia para instaurar sindicância contra procuradores. A proposta recebeu 5 emendas e vai ser analisada pelas comissões. Também discutida a mensagem do Poder Judiciário, que modifica a lei de reestruturação dos cargos do quadro de servidores da Justiça Estadual. A matéria pretende definir novos critérios para promoção e progressão funcional dos funcionários, que deve acontecer a cada 2 anos. Atualmente, a progressão só ocorre quando os cargos ficam vagos. Caso a despesa com pessoal do Judiciário ultrapasse o limite de 6% da receita corrente líquida do Estado, a promoção não será automática, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. A proposta também extingue 309 cargos vagos de analista judiciário. O texto foi aprovado por 46 votos a 3 e segue para análise do governador. O deputado Alexandre Freitas foi um dos contrários à proposta. O Tribunal de Justiça custa mais de 7 bilhões ao bolso do cidadão fluminense e a gente entende que ele não tem feito o seu papel de reajuste de contas, de enxugamento da sua máquina. Fora isso, a proposta de promoção por tempo de serviço ela é muito ruim. Ela não premia o bom servidor, ela premia o mau servidor e não traz nenhuma análise de mérito, especialmente quanto à prestação do serviço. O sindicato ele argumentou que existe uma prova em que o servidor que tira 8, ele consegue a progressão. Sinceramente, fazer prova e tirar 8, uma nota boa, para mim não é a melhor métrica de mérito. Eu acho que deveria ser analisado outros indicadores, como, por exemplo, quantidade de despachos, enfim. Mas a gente entende que a forma que eles consideram de meritória não tem muito a ver com mérito. Já o deputado Valdec Carneiro acredita que o servidor deve ser valorizado e que a progressão não afeta o regime de recuperação fiscal. Não se trata de uma progressão automática, não se trata de uma promoção por mero tempo de serviço, mas é combinar o tempo de serviço com critérios de qualidade e de mérito demonstrados por esse instrumento de avaliação. Então, há uma política de valorização, há uma política de avaliação, eu concordo com isso e por isso votei a favor, seja em função da legalidade, inquestionável, seja em função da compensação demonstrada e reconhecida pelo Conselho de Supervisão da Recuperação Fiscal, seja também pelo princípio da valorização do servidor, inclusive através da formação continuada e da avaliação do seu desempenho profissional. Na segunda sessão extraordinária da tarde, os parlamentares voltaram a analisar mensagem do governo que prorroga até 31 de dezembro de 2023 o recolhimento do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. A proposta foi aprovada na semana passada, mas os deputados haviam retirado um artigo que aplica taxa adicional de 2% de ICMS sobre os grandes consumidores de energia elétrica, aqueles que consomem acima de 450 quilowatts por mês. Esse trecho foi incluído novamente no projeto. Atualmente, quem consome entre 300 e 450 quilowatts já paga a taxa adicional. A mudança foi necessária para atender a exigência do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, que determinou ao Estado criar compensações para medidas que, segundo o Conselho, tiveram um impacto de 625 milhões nas contas. Sem a compensação, o Estado poderia ser retirado do regime. O texto final segue para a sanção do governador. E o dinheiro do fundo, ele de fato sirva para diminuir o processo de vulnerabilidade. Em grande parte do estado, a gente tem 56% dos domicílios do estado do Rio de Janeiro vivendo com menos ou até 2 salários mínimos. Então, um avanço da extrema pobreza, um aumento da fuga de empresas do estado do Rio de Janeiro. Enfim, a gente espera que haja, de fato, nesse período de 3 anos, concedidos, de fato, um plano para que o Rio de Janeiro saia desse processo dramático de extrema pobreza, de
recessão, né? A gente já pode dizer que o estado do Rio de Janeiro se encontra em recessão, inflação baixa, isso significa fuga de investimentos e de negócios do estado do Rio de Janeiro, que a gente aumente a arrecadação do ICMS, isso sem penalizar, né? Sejam microempresários, sejam os trabalhadores que conseguem hoje ainda ter onde trabalhar, enfim. A gente espera que respostas, de fato, sejam dadas, que sejam respostas positivas. Os parlamentares discutiram também a proposta do deputado Luiz Paulo, que cria um fundo temporário com recursos para equilibrar as contas do Estado. O projeto determina que as empresas que receberem incentivos ou benefícios fiscais depositem 10% do valor correspondente à diferença entre a alíquota do imposto cheio e o que foi cobrado após a aplicação do benefício. Esse fundo vai acompanhar a vigência do regime de recuperação fiscal. A empresa que descumprir a regra por 3 meses consecutivos ou não, perde o incentivo. A proposta é similar à Lei 7.428 de 2016, que instituiu o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado. O autor destacou a necessidade de criar nova legislação sobre o tema, já que a norma atual foi impugnada pela Justiça. O texto recebeu 9 emendas para análise na última sessão extraordinária desta terça-feira. Na sessão ordinária, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que altera a Lei de Funcionamento da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado, a Agenersa. A medida autoriza um convênio de cooperação entre o Estado e a União para que a Agenersa realize serviços de energia elétrica que hoje estão sob responsabilidade da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. O texto também autoriza a Agenersa a resolver conflitos envolvendo o poder concedente, os concessionários de serviços públicos e os consumidores. A proposta aprovada segue para análise do governador. Professores do Rio de Janeiro podem ter direito a meia entrada em casas de espetáculos, cinemas, museus e eventos esportivos no estado. A regra vale para os profissionais da ativa e para os aposentados das redes pública e privada. O projeto do ex-deputado Pedro Fernandes recebeu uma emenda e retornou às comissões. Pode ser alterada a lei que cria regras para a cobrança de créditos inscritos na dívida ativa do Estado. A proposta atualiza as regras de parcelamento dos débitos. Entre as mudanças está a previsão de parcelamento das dívidas em até 60 meses e não mais em 120 meses, como prevê a lei original. Já o prazo para o contribuinte obter um novo parcelamento cai de 8 para 4 anos. O texto assinado pelos parlamentares que integraram a CPI da crise fiscal na Alerj foi aprovado e segue agora para análise do governador. A regra geral, quando você faz refis, é 5 anos. 5 vezes 12 meses são 60 meses. Então agora passa a ter só uma regra única. Parcelamento de 60 meses. Unidades de saúde públicas e particulares podem passar a registrar os casos de atendimento às vítimas de acidente de trânsito, quando houver indícios de embriaguez do condutor do veículo. As informações devem ser encaminhadas para a coordenação do programa Operação Lei Seca, para que seja feito o acompanhamento dos índices de acidentes e mortes no trânsito em função do abuso no consumo de álcool. A proposta do deputado Rodrigo Amorim foi aprovada e vai à sanção ou veto do governador. Já a deputada Alana Passos quer garantir a realização de exames preventivos do câncer de colo do útero, o Papa Nicolau, para o rastreamento e diagnóstico precoce da doença em mulheres presas e internadas. Também devem ser feitas consultas com equipe multidisciplinar de saúde, exames clínicos, laboratoriais e tratamento adequado. O projeto recebeu uma emenda. O deputado Jorge Felipe Neto quer alterar a lei que proíbe a produção e venda de produtos feitos com amianto. O novo texto estabelece o prazo de 360 dias a partir da publicação da lei alterada para que as instituições públicas e privadas do Estado substituam a cobertura de amianto nos casos em que as telhas cubram área igual ou superior a 30 metros quadrados. Quem descumprir a regra pode ser multado e os recursos devem ser destinados ao Fundo Estadual de Conservação Ambiental. A matéria recebeu 3 emendas. O estado do Rio pode ter uma semana de prevenção à cegueira e à baixa visão que deve ser realizada no mês de dezembro. A ideia é conscientizar a população sobre a necessidade de exames para evitar a perda total ou parcial da visão. O projeto do ex-deputado Átila Nunes
foi aprovado em primeira discussão e ainda retorna ao plenário para a segunda votação. Os supermercados do Rio podem ser obrigados a manter funcionários para auxiliar pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida no interior das lojas. O funcionário deve ajudar a conduzir os carrinhos de compras e indicar a localização de objetos. A regra deve valer para estabelecimentos com mais de 6 funcionários. O projeto da deputada Marta Rocha passou pela primeira discussão e retorna a pauta para a segunda votação. No momento de um supermercado que parece algo tão simples, muitas das vezes a gente sabe que é preciso um olhar para o rótulo, é preciso um acompanhamento para, por exemplo, acompanhar empurrando um carrinho, né? A gente lamenta que a CCJ tenha retirado a figura do empacotador específico, mas a gente acredita que na segunda discussão eu mesmo vou emendar esse projeto para tentar retornar o empacotador específico, e é que o funcionário, né, não necessariamente um funcionário disponível para esse atendimento, mas que haja um entendimento de uma atenção especial aos portadores de deficiência física. Unidades hospitalares das redes pública e privada podem ser obrigadas a realizar exames para diagnóstico precoce da paralisia cerebral nos recém-nascidos. Os exames devem ser feitos no momento do nascimento e repetidos de 12 em 12 horas até a criança ter alta da maternidade. O texto do deputado Renato Cozzolino foi aprovado em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. Eu acho que a gente tem que prevenir para que as pessoas, por mais que tenham a paralisia cerebral, possam ter, né, uma saúde melhor do que vão ter se não tiver esse cuidado antecipado. O deputado Marcelo do Seu Dino quer criar o programa Família Segura. A ideia é acompanhar o cumprimento das medidas protetivas determinadas pela Justiça em favor das vítimas de violência doméstica no Estado. O programa deve ser desenvolvido e implementado pela Polícia Militar. O projeto foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. E os deputados Coronel Salema e Alexandre Freitas querem criar regras para a atuação de profissionais de educação física em condomínios que possuem espaços para atividades físicas. O texto estabelece que os condomínios devem contar com os profissionais sempre que a atividade física for dirigida e orientada. Se a atividade não for dirigida, não haverá necessidade de contratação do profissional. O texto determina ainda que os equipamentos devem contar com manutenção periódica. Quem descumprir a lei pode ser multado. A proposta foi aprovada em primeira discussão. A gente entende que o professor, assim como qualquer outra profissão, ela tem que ser valorizada pela pessoa que contrata. A gente não pode, por meio de lei, obrigar alguém a contratar outra pessoa, algum serviço, seja lá o que for. Isso tem que ser uma liberalidade. Eu não posso obrigar outras pessoas a enxergar o valor da minha profissão por meio de lei. Eu tenho que convencê-las de que aquilo é melhor para elas. Então a nossa lei se pauta muito nessa lógica, em que, obviamente, eu entendo que o professor de educação física ele é essencial para determinadas atividades físicas, mas quem tem que enxergar isso é o indivíduo. E aquele indivíduo que não enxerga o valor na profissão de educação física a ponto de contratá-lo, ele corre o risco de se lesionar, enfim, mas é um risco assumido pela sua liberdade. O Rio de Janeiro pode ter um programa de mediação escolar. A ideia da deputada Lucinha é buscar soluções pacíficas para os conflitos nos processos educativos, promover o diálogo e o respeito às diferenças, além de prevenir a violência no ambiente escolar. O projeto foi aprovado em primeira discussão. Esse projeto é importante porque vai dar oportunidade de ter um amplo debate dentro de cada unidade escolar, principalmente nas escolas onde estão mais vulneráveis. E por que digo mais vulneráveis? Onde tem a questão da... Vira e mexe tem a entrada da polícia, troca de tiro, violência como um todo em relação ao narcotráfico e à própria polícia. Eu tenho certeza que a partir do momento que você traz a família para dentro da unidade escolar, junto com os alunos e os professores, com uma formação, né, adequada através de pedagogos, profissionais nessa educação, no sentido de encontrar uma saída que não seja aquela saída de emergência. Tem tiroteio, abaixa todo mundo. Não. Tem que se fazer um trabalho de prevenção em relação a isso. E o deputado Elbert Rezende quer criar a Semana Estadual do Turismo, que deve ser realizada na última semana de setembro.
O objetivo é promover atividades voltadas ao desenvolvimento do setor, além de divulgar locais e atrações turísticas no Rio. O projeto foi aprovado em primeira discussão. A lei que autorizou a filiação da Alerj à Associação Brasileira de Televisão e Rádio Legislativa, a Astral, e à Associação Brasileira das Escolas do Legislativo, a ABEL, pode ser alterada. A deputada Tia Ju quer incluir na norma a adesão da Assembleia do Rio à União Nacional dos Legisladores e Legislativas Estaduais, a UNALE. O texto prevê também o pagamento de anuidade à UNALE, como já acontece com as outras duas instituições. A matéria aprovada precisa passar mais uma vez pelo plenário. Na última sessão extraordinária desta terça, os parlamentares voltaram a discutir a proposta do deputado Luiz Paulo, que cria um fundo temporário com recursos para equilibrar as contas do Estado. O texto, que havia recebido 9 emendas na sessão das 2h50, foi aprovado e agora segue para análise do governo. Os parlamentares excluíram o artigo que isentava de contribuição as empresas com faturamento anual até R$100 milhões. O que fizemos foi alterar esses dispositivos para que ele tivesse uma redação totalmente constitucional. Com isso, nós estamos garantindo que não vamos perder mais os R$400 milhões. Mas decidimos ainda suprimir uma exceção perniciosa que tinha. Que exceptuava de pagar ao fundo aqueles que gozam de benefícios fiscais, mas faturam até R$100 milhões por ano. Então, só quem passa de 100 milhões, que são muito poucos. Então, nós extinguimos essa exceção odiosa. E, com isso, esses R$400 milhões que vamos faturar por ano serão acrescidos de alguns outros milhões, que eu acho que pode chegar a uns 250 milhões a mais. Foi analisado ainda o projeto assinado por 11 parlamentares que altera a lei que definiu a área de abrangência da região metropolitana. Em dezembro de 2018, a Alerj incluiu Petrópolis, Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu na legislação para garantir o direito ao bilhete único, mas isso alterou também os critérios de distribuição de ICMS aos municípios, que é definido por região. Sem a modificação da legislação, cidades da Baixada Fluminense, por exemplo, perderiam recursos. Apenas Nova Iguaçu deixaria de receber R$20 milhões no ano que vem. Os 3 municípios continuam a integrar a região metropolitana do Rio, mas não participam da partilha do ICMS. O texto foi aprovado e segue para a sanção do governador. O projeto pretende, para efeitos de distribuição do ICMS, deslocar alguns municípios da região metropolitana, sem prejuízo de qualquer outra forma de divisão ou de reorganização desses municípios para outros critérios, mas estava havendo, digamos, uma distribuição que não era equitativa, entre alguns municípios em detrimento de outros. Como você sabe, a distribuição do ICMS, a parcela que cabe aos municípios, a cota parte dos municípios, tem a ver também com critérios de arrecadação no território do município em que se arrecada. Então, o que estava acontecendo é que, muitas vezes, certos municípios estavam pegando uma cota, uma fatia desproporcional em relação aos municípios onde acontece uma parcela expressiva da arrecadação. No expediente final, os deputados Valdec Carneiro, Mônica Francisco e Lucinha fizeram críticas aos serviços prestados pela Supervia. A concessionária retirou 40 trens de circulação no último domingo. Os parlamentares vão instalar na próxima quinta-feira uma comissão especial para ouvir representantes da agência reguladora, da Secretaria de Transportes e da própria Supervia e cobrar medidas para diminuir os impactos sofridos pelos usuários com a diminuição da frota. Simplesmente a população não foi avisada com antecedência. Ontem foi um caos, hoje foi um caos pior ainda. As pessoas estão aguardando mais de 20 minutos na plataforma, esperando o trem. Quando o trem chega, já está superlotado. Então, essa comissão vai ser instituída na quinta-feira, 11 horas da manhã, no 3º andar. E eu estou convidando a população que queira participar para que ela possa vir de perto o trabalho que nós vamos realizar. Hoje, a Comissão de Transportes, da qual eu sou membro, fez uma reunião ordinária e deliberou
por fazer em conjunto com a Comissão da Região Metropolitana uma oitiva que vai, não é uma audiência pública ainda, é uma oitiva para que representantes da Supervia, da AGETRANSP e da Secretaria de Estado de Transportes esclareçam o mais meticulosamente possível o que aconteceu, qual é o problema e, sobretudo, quais são as soluções de curtíssimo prazo, que vão aplacar o problema, e quais são as soluções duradouras que vão resolver o problema e em quanto tempo elas serão, digamos, implementadas. A gente viu, nesses últimos 2 dias, o ápice do descaso dessa empresa com a população do estado do Rio de Janeiro. São 620 mil usuários por dia, pagando o maior valor de passagem do Brasil, R$ 4,60. Então a gente pretende abrir a caixa preta da Supervia sim. Já a deputada Rosane Félix cobrou da Polícia Civil o resultado das investigações sobre as mortes de crianças vítimas de bala perdida no estado. Nesses últimos 10 meses, como eu disse, foram 10 crianças, 10 vidas ceifadas. Isso é um absurdo. Isso tem que parar de acontecer. E pior, famílias que não tiveram até agora nenhum posicionamento da Polícia Civil, famílias que até agora não tiveram nenhum tipo de assistência do governo do estado. O caso da menina Ágata, hoje tivemos uma resposta, né? Mas existem mais crianças, existem famílias, existem mães também aguardando um posicionamento e precisam saber como está o andamento dessas investigações. E a gente está aqui para cobrar.